Nossa conversa agora é com Guilherme Sampaio. Guilherme Sampaio é presidente do Diretório Municipal do PT de Fortaleza. É vereador de Fortaleza há 18 anos e atualmente está deputado estadual. Como as eleições municipais do próximo ano serão comandadas por determinação legal pelos diretórios municipais, assim como as eleições estaduais são comandadas pelos diretórios estaduais, eu começo perguntando ao deputado Guilherme Sampaio o que se fala no Diretório Municipal do PT sobre eleições de 2024. Bom, Edson, em primeiro lugar, um prazer conversar com você, com os que acompanham o Otimista e também o blog do Edson Silva. Muito obrigado pela oportunidade de batermos aqui esse papo, você que é um quadro entre os mais qualificados que cobrem a política do Estado do Ceará. E recebê-lo aqui no nosso gabinete na Assembleia Legislativa é um imenso prazer para mim. Olha, Edson, em relação a 2024, o que nós conversamos muito no PT diz respeito à responsabilidade que o partido tem de apresentar uma alternativa ao povo de Fortaleza. Você conhece bem a vida política da nossa capital, conhece bem a história do Partido dos Trabalhadores, sabe do enraizamento das nossas lutas nos movimentos sociais da cidade, nos movimentos populares, desde o movimento dos bairros até a luta ambiental, a luta dos sindicatos, a trajetória política do partido, dirigindo a Prefeitura Municipal, ainda no tempo da Maria Luísa, depois 2 vezes por ocasião da gestão da Prefeita Luiziane, as nossas candidaturas nas últimas eleições, sempre alcançando uma votação muito expressiva e, sobretudo, nessa quadra política em que nós temos o entendimento que o PT adquiriu uma responsabilidade ainda maior junto a uma frente democrática no país de defesa da democracia. Foi assim no campo nacional, foi assim também aqui no estado do Ceará, sob a liderança do então governador Camilo, sucedido pela governadora Isolda, e que resultou na vitoriosa campanha do nosso atual governador Elmano. E aqui em Fortaleza, eu entendo que essa responsabilidade também se verifica pela apresentação de alternativas sintonizadas com esses projetos que estão em curso no país. O projeto defendido pelo presidente Lula, e aqui no Ceará, liderado pelo governador Elmano. O que é que nós temos feito agora, Edson? Eu queria aproveitar para revelar aqui para você que nós aprovamos na executiva do PT Fortaleza um calendário de seminários territoriais. E o primeiro deles será no outro sábado, 17 de junho, lá na região do Pirambu. Nesses seminários territoriais, o que nós queremos fazer é escutar o povo de Fortaleza, mais especificamente as nossas bases sociais, com uma atenção muito especial para a periferia. Vamos levar a discussão de alguns temas para os quais nós teremos convidados especiais. Por exemplo, nessa primeira edição, vamos tratar da questão da saúde em Fortaleza, que nos preocupa muito. Vamos tratar do enfrentamento à taxa do lixo, que tem sido uma bandeira muito forte da nossa bancada na Câmara Municipal, e também das discussões do plano diretor. E a partir disso, a partir desse mote, queremos escutar a nossa base social. Queremos, de forma participativa, irmos elaborando um diagnóstico socioeconômico da cidade de Fortaleza, que será a base que servirá de subsídio para o nosso programa de governo a ser melhor elaborado, melhor definido, em parceria com os demais partidos que marcharão conosco em 2024, por ocasião do processo eleitoral. Então, essa é a nossa linha agora em 2023, iniciando já em junho o primeiro seminário territorial para conversar com o nosso povo. Bom, deputado Guilherme, esse seminário territorial chega com alguns nomes, com um nome de pretenso candidato a prefeito? Olha, o PT tem esse privilégio, viu, Edson? Não faltam nomes qualificados para disputar a prefeitura. Aliás, às vezes isso se transforma até num problema, num desafio, e temos a tradição de democraticamente fazer esse debate nas instâncias do partido, temos regramentos internos para isso, mas antes de quaisquer disputas, fazemos um esforço muito grande de diálogo. Obviamente que terá muita influência nessa nossa definição a liderança exercida pelo governador Camilo Santana, a liderança exercida pelo ministro Camilo Santana agora, pelo governador Elmano de Freitas,
né, a nossa boa relação, nosso bom diálogo com o nosso diretório estadual, liderado pelo presidente Conin, né, e com a presença muito forte do deputado Guimarães, e, óbvio, as instâncias do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza, o seu diretório municipal e o nosso diálogo com as bases. O PT tem excelentes nomes para disputar e vencer. Isso para nós não é problema. Talvez o desafio seja construir uma avaliação pelo diálogo a respeito do melhor perfil para ser apresentado como alternativa ao povo de Fortaleza. Mas nós temos o privilégio de termos nomes testados, termos nomes já reconhecidos pela opinião pública, né, com credibilidade para apresentarmos, disputarmos e vencermos as eleições. Mas queremos fazer isso dentro de um marco de alianças que foi o responsável pela vitória do governador Eumano nas últimas eleições. Então nós desejamos construir essa tática eleitoral dialogando com esses partidos. Deputado Guilherme, a deputada federal Luiziane Lins, desde quando deixou a prefeitura, depois de 2 mandatos, ela não disputou a eleição imediatamente após o seu segundo mandato, porque não podia, né? E o candidato dela foi o hoje governador Eumano. Mas nas outras eleições que sucederam, 2 outras eleições, ela foi candidata. E ao que se sabe, ela estaria determinada a ser candidata novamente. Aliás, corre até num círculo pequeno da política que ela já teria conversado até com o presidente Lula sobre essa possível candidatura, e o presidente teria dito que Galega, como o presidente a trata, né, cuide de fazer as alianças lá, que eu não gostaria, porque, na verdade, ele não foi bem sucedido quando procurou intervir aqui numa candidatura à prefeitura de Fortaleza, contra a candidatura dela, e ela acabou saindo não só a vencedora dentro do partido como candidata, como a vencedora na disputa. Essa determinação dela é conhecida pelo diretório municipal? Olha, primeiro, é um privilégio para o PT ter um quadro como a Luiziane, né, tendo em vista essa disponibilidade, como uma das pré-candidatas ou pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2024. A Luiziane é um quadro de massas, queridíssimo de uma grande parcela da população de Fortaleza, que tem os resultados da sua administração para apresentar e tem uma trajetória de vida absolutamente ilibada, né, uma conduta na vida pública que é exemplar. A Luiziane sai da prefeitura do jeito que entrou, do ponto de vista da sua vida pessoal, do seu patrimônio, né, e é queridíssima. Eu digo sempre, nenhum projeto político para Fortaleza, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, pode prescindir da colaboração, da participação da ex-prefeita Luiziane Lins na sua definição. A Luiziane é um quadro estratégico em qualquer projeto do Partido dos Trabalhadores, não só em Fortaleza, mas no estado do Ceará. Obviamente que há outros nomes que, no momento em que essa discussão se der, poderão ser colocados, e o PT tem esse outro princípio, de ser um partido democrático, né, de acolher as alternativas que se colocam a partir das trajetórias dos seus militantes ou de movimentos de base do partido, né, e dialogar muito entre as nossas lideranças que estão muito amadurecidas, né, Edson? Você relatava aí esse episódio lá de 2004, de lá para cá nós já governamos o Brasil 2 vezes com Lula, já governamos o Brasil 1 vez, até o golpe que destituiu a presidenta Dilma, já governamos o Ceará 8 anos com o governador Camilo, agora estamos governando de novo com o Eumano. Então há um amadurecimento, né, muito grande das nossas lideranças políticas aqui do estado do Ceará, para entender que nós, nesse exercício do diálogo, né, da generosidade diante de um projeto político maior, podemos construir consensos. Mas para nós é um grande privilégio, né, e se ela de fato confirmar essa disponibilidade, sem dúvida nenhuma, o Partido dos Trabalhadores deve considerar isso, né, com grande importância, termos a ex-prefeita Luiziane como uma pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, sem demérito de todos os outros quadros, né, que merecem o nosso respeito, né, e a análise devida no momento oportuno. Essa discussão de nomes, ela passará também pela discussão com aliados, claro, e como é tradicional, vai acontecer no ano das eleições. Nós estamos há mais de um ano do processo eleitoral.
eu tenho avaliado, Edson, que a antecipação do debate do processo eleitoral se dá exatamente pelo desgaste da atual administração. A gestão Sarto é muito mal avaliada. Chegar quase no final de 2 anos e meio de mandato, né, com apenas 16% de bom e ótimo, identifica que tem alguma coisa errada na relação da administração com a população, né? Eu penso que esse ambiente, né, suscita a responsabilidade das outras forças políticas de dialogarem com a população, de fazer o seu diagnóstico e de apresentarem suas alternativas. Acho que esse é o caminho do PT. Deputado Guilherme Sampaio, tem se falado muito ultimamente de novas filiações ao PT. Filiações tanto a nível estadual como municipal. E a nível estadual é compreensível porque as pessoas gostam muito de estar perto do governo. Eu lembro bem, o senhor também, que o PSDB nem existia aqui, mas o Tasso Gereissati, que foi eleito governador pelo MDB, aliás, na época era PMDB, né? Só foi entrar no PSDB, o partido passou a ser o maior do estado e foi durante muitos anos, enquanto o Tasso foi governador ao longo de 3 períodos, né? Mas o PT sempre foi seletivo nas suas filiações. O PT tende a ser um partido fisiológico, como a maioria ou a quase totalidade dos demais? Olha, Edson, o PT já tem uma história. São 43 anos. Você citava o exemplo do que aconteceu com o PSDB aqui durante o governo do senador, do ex-senador, né, e ex-governador Tasso Gereissati. O Partido dos Trabalhadores é um partido de massas, é um partido de grandes bases sociais, é um partido com muita relação com os movimentos populares, movimentos sociais. É um partido com uma tradição de formulação ideológica, com compromisso ideológico muito forte, com a participação de militantes da academia, né, de militantes originários de outros partidos de esquerda, de outros movimentos que resistiram à ditadura militar aqui no Brasil, de movimentos de base da sociedade no campo da igreja, de movimentos no campo mesmo, como o Movimento Sem Terra, entre outras lutas sociais, que geraram o caldo cultural que dá origem ao Partido dos Trabalhadores. Essa é a espinha dorsal do PT. Essa é a grande força do PT. E esse é o eixo que, óbvio, aqui e ali pode ser afetado por uma ou outra decisão de algum diretório, mas que faz do Partido dos Trabalhadores o partido mais influente do país por sucessivas eleições, como nós temos acompanhado agora desde a redemocratização. E não só no âmbito do país, mas da América Latina. O PT hoje é um dos partidos mais influentes da esquerda mundial, né? E, sem dúvida nenhuma, o mais importante da América Latina. Essa é a grande riqueza, esse é o grande patrimônio, essa é a espinha dorsal, isso é que sustenta o PT. A discussão sobre filiações, obviamente, ela muitas vezes aparece de forma pontual, relacionada aos períodos eleitorais, né? Ao posicionamento das forças políticas. É natural que o poder exerça essa atração, mas o que eu conversei com o presidente estadual, Antônio Filho, nosso querido Conin, é que agora mesmo estamos filiando alguns prefeitos ao Partido dos Trabalhadores. Essas filiações, eu fui a uma delas, ao prefeito de Cascavel. Essas filiações têm sido resultado de uma discussão bastante cuidadosa. O próprio prefeito de Cascavel votou no Fernando Haddad já em 2018. Né? Então são lideranças que podem não ter a tradição do movimento sindical, que podem não ter a história de ter participado de movimentos sociais, mas que se comprometeram muito com o modo petista de governar, se comprometeram muito com as bandeiras defendidas pelo presidente Lula, com a luta pela redemocratização. Eu queria enfatizar muito isso, sabe, Edson? Porque esse debate não acabou. E o PT, como um dos partidos mais importantes no cenário político do Brasil, brasileiro, tem a responsabilidade de garantir a sustentação do processo democrático. Nós vimos as ameaças que nós sofremos no passado muito recente, até poucos meses atrás, e nós superamos um período ditatorial agora também nos anos 80. Nós estamos com a responsabilidade, essa nossa geração, de consolidar a democracia do país. E o PT tem uma responsabilidade muito grande nisso.
aqueles que, a despeito de todas as perseguições, sustentaram a defesa da democracia nesse período, devem ser vistos como aliados estratégicos para essa quadra histórica. Então o PT tem dialogado com lideranças que têm demonstrado esse compromisso com a defesa da democracia, com a defesa do presidente Lula, quando ele foi alvo de toda a perseguição político-jurídica que sofreu e que o levou a tantos dias de uma prisão injusta, e com a relação histórica desses partidos ou dessas lideranças, desses gestores, com os nossos governos aqui no estado do Ceará. No momento em que está tudo bem e no momento em que não está tudo bem. Vamos lembrar que o governador Camilo pegou uma pandemia, enfrentando um governo federal que pregava tudo ao contrário do que a ciência defendia. E ele teve que segurar a onda aqui no Ceará, e muitos prefeitos, às vezes sem tanto alinhamento histórico e ideológico conosco, estiveram ao lado da ciência, estiveram ao lado do SUS, estiveram ao lado da defesa da democracia. Então isso é uma responsabilidade muito grande que o PT tem aqui no estado do Ceará e no Brasil, e o que eu espero e penso que essa é a diretriz do nosso diretório estadual, é que essas filiações elas sigam esses princípios. Volto a dizer a você, independente da filiação de A, B, C ou D, o que sustenta o PT com a dimensão que tem, o que é a sua espinha dorsal, é esse caldo cultural de movimentos, né, de diversas origens, e que há 43 anos construiu uma experiência única de organização política do país, da base para cima. Edson, você é um homem de muita experiência na vida pública. Se eu lhe perguntar qual é um partido de massas que surge no Brasil de baixo para cima, né, dos movimentos de base da sociedade, como surgiu o Partido dos Trabalhadores, até produzir a maior liderança, né, política e eleger o presidente da República 3 vezes, um operário, né, você não tem experiência similar, né, na América Latina e não tem na história do Brasil. Então essa é a força do PT. Então muitas vezes nós divergimos internamente e depois que passamos esse processo de divergência, estamos muito unidos para enfrentar as urnas e enfrentar os grandes desafios como esse recente, esse governo absurdo que nós superamos do ex-presidente Bolsonaro, porque nós temos essa convicção. Essa é a cola do PT e isso não se acaba com a entrada de um ou de outro. Deputado Guilherme, nem com a saída, né? Nos últimos 8 anos em que o Estado foi governado pelo governador Camilo, 7 anos e um ano mais pela governadora Isolda, o governador Camilo sempre foi filiado ao PT. Mas dizia-se que o Camilo não era o PT raiz, portanto o governo era mais Ciro Ferreira Gomes, ou Cid Ferreira Gomes, era mais Ferreira Gomes do que propriamente PT. O PT chegou a ver o governo nessa visão de que se comentou por aí, e que hoje é que o PT realmente está no governo, porque tem um petista raiz, governador. O governador Camilo é filho da PT há muito tempo, né? Mas nós temos que olhar a história como ela é. A escolha do governador Camilo, a possibilidade de apresentarmos o Camilo como candidato ao governo numa aliança com o PDT, ela foi determinada especialmente pela presença do governador Cid Gomes à frente do Poder Executivo no estado do Ceará, né? Então, foi determinante a escolha do Cid pelo Camilo, né, para viabilizar as condições para que o PT apresentasse uma candidatura naquele momento. Então, essas foram as circunstâncias políticas que deram origem ao governo do Camilo. Naquele momento, nós não éramos majoritários no Ceará, nós não tínhamos a maior bancada de deputados, né? Ainda não temos hoje, temos a segunda, né? Nós não tínhamos a maior quantidade de prefeitos, éramos um partido influente, né, com deputados muito bem votados, mas não éramos majoritários politicamente no estado do Ceará, do ponto de vista da situação. Então, a origem do governo Camilo passa pela confiança política depositada naquele momento pelo PDT e pelo governador Cid Gomes, em passar o bastão para o Camilo, para um filiado ao Partido dos Trabalhadores. E é natural, num processo político que se origina dessa forma, que o governador Camilo tenha se conduzido no sentido de conciliar essa correlação de forças que existia naquele momento. O governador Camilo
era um governador do Partido dos Trabalhadores, com uma história construída na esquerda, com uma descendência de uma grande liderança da esquerda do país, que lutou contra a ditadura militar, foi preso na ditadura militar, o Eudoro Santana. Então essa é a identidade política, um servidor público, o Camilo é um servidor público concursado, né? Essa é a identidade política do Camilo. E que ascende ao poder num processo político em que, majoritariamente, a sustentação da sua candidatura, a sustentação do seu governo, ainda não era, né, não tinha como força mais ampla o Partido dos Trabalhadores. E o governo do governador Camilo dialogava com essa correlação de forças. E qual é o saldo desse processo? O saldo desse processo, primeiro, é para o povo do Ceará. Governos muito sérios, que priorizaram a educação, que atraíram investimentos, que geriram as contas públicas com muita responsabilidade, que geraram um reconhecimento do Estado do Ceará a nível nacional em várias áreas de políticas públicas e que se sucederam. Esse é o mais importante. E do ponto de vista político-partidário, o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, ao ponto de nós lançarmos no insucesso da apresentação do nome da governadora Isolda, que naquele momento unificava, né, e era do PDT, naquele momento, criarmos as condições políticas para permitir que, mais uma vez, um quadro do Partido dos Trabalhadores disputasse o governo como candidato da situação, né, infelizmente não tendo o apoio integral do PDT, mas tendo um apoio significativo do partido que vinha construindo a gestão junto com o governador Camilo e junto com o governador Isolda. Então, a resultante desse processo, é isso que a gente tem que olhar quando a gente avalia a história. É não só o patrimônio político que representa para o povo cearense um governo que alcança os resultados sociais que alcançou e também os resultados a nível de desenvolvimento econômico, e para o Partido dos Trabalhadores o seu fortalecimento. Não fosse isso, nós não teríamos ampliado o nosso número de prefeitos, ampliado a votação dos nossos deputados federais, ampliado a nossa bancada na Assembleia Legislativa e elegido um governador do Partido dos Trabalhadores. Então, o saldo desse processo é muito positivo para o Estado e para o Partido dos Trabalhadores e, mais uma vez, eu reforço esse assento para a democracia. Deputado Guilherme Sampaio, desde quando a Luiziane deixou o comando da Prefeitura de Fortaleza, as disputas municipais, os candidatos do PT não tiveram no primeiro turno da disputa o apoio do governador, no caso, à época, Camilo Santana. Qual é a expectativa do PT para as eleições de 2024 com o humano governador? Bom, eu acho que é importante lembrar essas circunstâncias que eu narrava para você agora há pouco, em que o governador ascende a esse cargo, o mais importante do Poder Executivo, em decorrência de uma aliança em que o PT não era a força majoritária e que depositou nele uma grande confiança política por parte do ex-governador Cid Gomes, do PDT e dos partidos da base. Então, o governador Camilo sempre foi muito cuidadoso com essas relações políticas, muito cioso da sua responsabilidade como maestro dessa aliança e foi tão competente com isso que saiu do governo com mais de 80% de aprovação, quase 90% de aprovação do povo do Estado do Ceará e elegeu seu sucessor no primeiro turno, nas condições que se acompanhou, né, com racha, com PDT e tudo mais. O que é a nossa expectativa? Nós achamos, Edson, que as eleições de 2024 em Fortaleza, elas devem refletir o arco de alianças, eventualmente até ampliado, que deu sustentação à candidatura do governador Eumano. E, sem dúvida nenhuma, o ministro Camilo será uma das lideranças de maior influência na construção dessa tática eleitoral. Na política, você conhece bem, não existe o tempo do relógio, existe o tempo da política, né? Às vezes algo que não está maduro. São os momentos da política que quem imaginava indicam que o Eumano ia ser o candidato a governador, né? Em função dessas circunstâncias, e acabou sendo o candidato a governador. Quem apostava que o Eumano venceria no primeiro turno, acabou vencendo no primeiro turno, contrariando todos os prognósticos. Então, algo que não está maduro hoje, às vezes amanhã, se não colher do pé, apodrece no dia seguinte, né? Então, a política tem essas nuances. Então, nesse momento agora,
o que nós estamos priorizando? Aqui na Assembleia, consolidar a base de sustentação para o governo do governador Elmano. Há pendências ainda em relação a isso, pendências do próprio PDT, né, e dos seus quadros, que vão precisar resolver internamente a sua vida. E no que não cabe ao PT e à Federação, PCdoB e PV, hoje também, aliás, vou te dar em primeira mão essa informação, eu vou reunir com os presidentes do PV em Fortaleza, o ex-vereador João da Cruz, e da PCdoB, a Ana Lúcia, presidente municipal, exatamente para irmos alinhando as nossas definições políticas, com vistas ao papel da federação nas eleições de 2024. Então, nesse momento, é o tempo de fazer esse diálogo, né? De ouvir o povo, né? De colher subsídios, de entender o que é que se passa na cidade nesse momento, esse vácuo de liderança, a ausência, né, de carisma, de uma relação de identificação do povo com o atual prefeito, né? As grandes prioridades, na minha opinião, falta um projeto estratégico para a cidade de Fortaleza. Fortaleza é uma grande metrópole, né? Uma visão, nós tivemos aquela experiência do Fortaleza 2040, mas que me parece hoje muito mais um documento impresso no livro do que, de fato, um guia de governo. Então, falta uma visão estratégica para a cidade de Fortaleza. A priorização dos problemas da periferia da cidade, né, em detrimento de áreas jamais valorizadas, né? Então, tudo isso precisa ser auscultado nesse momento. E vamos escolhendo subsídios para afinar nossa discussão com os partidos da federação, com os demais aliados. E em 2024, quando os processos estiverem mais aprofundados, nós vamos estar com o governo Lula já no seu segundo ano. Eu espero, viu, Edson, já com resultados muito melhores na economia. Estava todo mundo achando que o PIB ia crescer muito pouco e agora sinalizou 2% nesse último período, né? Nós acabamos de aprovar na Câmara o novo regime fiscal, a tendência é que passe também no Senado, isso vai dar muita estabilidade para a queda dos juros, inclusive. Em seguida, nós temos muito otimismo na discussão da reforma tributária. O relatório foi apresentado essa semana na Câmara dos Deputados. Isso dá estabilidade, credibilidade, previsibilidade para os agentes econômicos investirem, né? Décadas de discussão da reforma tributária. Então, no próximo ano, nós vamos ter todo um ambiente econômico e político que também influencia nesses processos, né? Aqui no estado do Ceará, né, passa o primeiro ano, aquele ano de estruturação, de chegar, muitos secretários novos, vai acomodando, vai definindo as linhas estratégicas, tem coisa que continua da gestão anterior, tem coisas que são características do novo governo, isso é natural, mesmo num governo em que o sucessor... De sequência, né? É eleito por quem vinha antes do poder. Então, próximo ano, 2024, a gente afunila a discussão de nomes, né? Nesse momento agora, nosso feeling, nosso entendimento é que é o momento de escutar o povo, é o momento de estabelecer as pontes com os partidos, né? Aí logo mais... Deputado Guilherme Sampaio, eu sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, muito obrigado por esta entrevista e desejo sucesso na sua empreitada.